Paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, que essa paz que permaneça sobre os teus pensamentos, sobre a tua vida, sobre o teu ser. Declaro mais uma vez a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida. Paz do Senhor. Sim, paz do Senhor. Que essa paz entre naqueles lugares mais sombrios da tua vida. Que essa paz entre naqueles lugares inacessíveis. Que essa paz que o Espírito de Deus traz para você neste momento possa alcançar aquelas regiões mais sombrias. E que você tenha paz em tua mente. Que você tenha paz na tua vida. E que você tenha paz no teu viver. E que aqueles que vivem ao redor de ti possam encontrar essa paz de Deus sobre a tua vida. Sim. Nós somos da paz, aleluia. Quando Jesus fala aos discípulos, quando você irdes evangelizar, quando chegardes a um lugar, primeiro cumprimentai dessa maneira, paz esteja sobre esta casa. Pois o mundo estava em guerra, o mundo estava em escravidão, mas quando Jesus veio sobre a terra, a paz começou a reinar sobre aquele momento. A paz de Deus, a paz de Jesus Cristo. Jesus disse a eles que eis que a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Aleluia, a paz de Jesus é uma paz inigualável, não é uma paz falsa, não é uma paz que vem de prazeres terrenos, não é uma paz que vem de coisas, não é uma paz que vem porque você conseguiu alguma coisa, algum bem, porque você resolveu alguma coisa aí, não, é uma paz que excede todo entendimento. Na alegria você tem paz, na tristeza você tem paz, quando você está sendo perseguido pelos teus inimigos você tem paz, aleluia. Por quê? Porque Deus está contigo, porque a paz do Senhor está sobre a tua vida, glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra convosco que se encontra no livro de Juízes, capítulo 8, versículo 5, que diz assim: E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados e eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, reis dos Midianitas. Verso 6. Porém, os príncipes de Sucote disseram: Está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão para que demos pão ao teu exército? Então falou Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos dos desertos e com os abrolhos. Palavra do eterno Deus. Olha, Gideão foi levantado nesse momento para poder governar, para poder presidir, não é? Uma batalha entre os filhos de Israel e entre os midianitas. Só que essa batalha ela se intensifica. Deus manda Gideão reunir, não é, um certo número de pessoas para irem batalhar contra os midianitas. E a Bíblia declara que ele é orientado por Deus a poder a escolher simplesmente aquelas pessoas que Deus lhe falar para levar naquela batalha. A Bíblia declara que ele vai e Deus separa entre eles 300 homens para batalhar contra um exército enorme dos midianitas. Observe, a Bíblia declara que ele vai poder, não é, começar a batalha de noite, mas Gideão não começa a batalha contra os midianitas sem que Deus ordene, porque Gideão ele está a andar em concordância com a palavra do Senhor, para trazer livramento da mão dos midianitas. A Bíblia diz que havia um sofrimento muito extremo sobre o povo de Israel. E a Bíblia declara que os midianitas oprimiram os filhos de Israel. Então clamaram ao Senhor. E Deus deu o livrador, né? Deus deu nesse momento o remidor, que seria Gideão. Então Gideão, ele vai presidir essa batalha entre os filhos de Israel e entre os midianitas. A Bíblia declara que ele
pela noite, enquanto duvidoso ainda, não é? Enquanto ele estava lá, será mesmo que Deus vai fazer? Será que eu sou capaz para fazer isso? Será que eu estou apto para vencer esse exército? Claramente que Gideão não estava apto para vencer aquele exército, pois se formos a comparar o poder bélico, o poder bélico que os midianitas tinham, o poder, os recursos da guerra que eles tinham, era enorme comparado aos filhos de Israel. E a Bíblia declara que ele vai descer no acampamento dos midianitas, não é? Deus lhe orienta, desça, e a Bíblia declara que ele, quando desce nos arredores onde os midianitas estavam acampados, declara as escrituras que ele ouve um dos midianitas confessando, falando sobre o sonho que ele teve ao seu companheiro. E ele diz que eu vi um pão de cevada rolando do acampamento dos filhos de Israel e dava pelo acampamento dos filhos dos midianitas, e dava assim pelo nosso acampamento. E o pão era tão grande que ele conseguiu derrubar todos eles. E declara o moço que estava com Gideão. Ele disse: este pão, nada mais, nada menos do que a espada do Gideão. Aleluias! Sim, a cevada, o pão de cevada, era um pão que qualquer pessoa, um pobre, poderia comer. Havia o pão de cevada e o pão de... me esqueço o nome do outro pão, mas a Bíblia declara de que Gideão, ele é capacitado por Deus. Essa palavra que ele recebe, ele percebe que aquele pão de cevada, pão de cevada e pão de mostarda. Então, o pão de mostarda era um pão que apenas pessoas de muita abastança, de muita fartura, eles tinham para fazer e tinham para poder ter acesso a esse pão, para poder se alimentar. Mas só que Gideão, ele é comparado a esse pão de cevada, um rabisco, algo pequeno, algo desprezível, algo que não tem valor, algo que não tem importância para poder batalhar contra aquele exército. E a Bíblia declara que Deus manda eles cercar o acampamento dos midianitas, e quando eles tocam a buzina, Deus os confundiu e uns aos outros se mataram. E quando há aquele pânico no meio dos filhos, quando há aquele pânico no meio dos midianitas, enquanto eles estão se dispersando, então o rei dos midianitas, Zalmuna e Salmuna, Zeba e Salmuna, eles vão poder fugir, né? Vão se pôr em fuga. Zeba e Salmuna vão se pôr em fuga para poder escapar dessa matança que se levantou no meio deles. E bem declara que Gideão está perseguindo mais ou menos dos que restaram daquela matança, uns 15 mil homens, uns 15 mil inimigos, e todos eles armados. E ele os persegue. Quando passa em Sucote, Gideão, ele pede pão para os seus soldados, e ele diz: por favor, dê-me de comer aos meus soldados, pois nós estamos aí em perseguição dos reis dos midianitas, para que por sua vez nós os possamos batalhar contra eles, porque se vocês derem pão a eles, eles vão recobrar as forças. Mas lhes foi negado o pão lhes foi negado, eles não lhes deram de comer. Foram numa outra cidade pedir pão. Quando chegaram a Penuel, e quando pediram pão também, em Penuel também lhes negaram o pão. Então você observe que Gideão agora está como se fosse desqualificado para vencer essa batalha, e Gideão está como desqualificado, quase que inapto para vencer essa batalha. Só que aquele que lhe chamou, só que aquele que havia lhe dado a promessa, ele havia lhe dito que você vai vencer. Só que Gideão tinha fé que ele poderia vencer. E quando Gideão vai naquela batalha, ele consegue prender o exército inimigo. Ele prende a Zeba, ele prende a Salmuna, e com ele o exército que estava com Salmuna se dispersa, e eles foram presos. E quando Gideão venceu aquela batalha, ele trouxe os despojos, ele trouxe aqueles reis e mostrou para os seus inimigos: vocês disseram que eu não poderia vencer. Vocês disseram que eu era simplesmente um aventureiro, que alguém que estava a se aventurar sobre o povo de Israel. Mas a Bíblia declara que ele esfrega aquela vitória diante de seus inimigos, diante daqueles que lhe desacreditaram. Eu quero te dizer que você não é instigado a desistir da guerra só porque alguém não acredita em você. Sim, o mundo é especialista em jogar pedras naqueles que têm sonho, nos sonhadores, aqueles que querem vencer, aqueles que querem buscar uma coisa além daquilo que o mundo pode ver. Então eles se dedicam a buscar essa coisa, então eles se dedicam a buscar a presença de Deus, a face de Deus,
eles se dedicam a andar em linha com o propósito de Deus. Mas só que o mundo vai colocar pedras em você. O mundo vai jogar pedra em você. Vai dizer você não vai conseguir. Uns já tentaram e você não vai conseguir. Mas você precisa permanecer. Mas você precisa insistir. Porque assim como Gideão, Deus lhe deu a capacidade para vencer. Pois Gideão não venceu pelo seu próprio braço. E quando lhe negaram pão, isso também não quer dizer que Deus não lhe amava. Isso não quer dizer que o favor de Deus não estava sobre a vida dele. Era só mais uma coisa para lhe mostrar que Gideão poderia vencer não pela sua própria força. E que Gideão poderia vencer pela força de Deus, pelo braço de Deus. Não desista, meu irmão. Se a batalha estiver forte, se a batalha estiver muito assim apertada, não desista. Peça ajuda aos seus amigos. Não desista desta guerra, não desista dessa batalha. Faça como Jesus fez. Pega os seus amigos, sobe monte, peça ajuda aos seus amigos. Por favor, não desista dessa batalha. Você vai vencer, você vai vencer. E o apóstolo Paulo vai falar aos Romanos no capítulo 8 que em todas essas coisas, no versículo 37, nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas, em todas essas lutas, em todas essas enfermidades, em toda essa perseguição, em toda essa calúnia, em toda essa mentira, em tudo aquilo que inventaram a nosso respeito. Nós somos mais do que vencedores. Aleluia! E Jesus pediu ajuda aos seus amigos. Orem comigo porque eu estou angustiado. A minha alma está angustiada. Jesus não desistiu, ele pediu ajuda. Não fique calado. Se a batalha estiver difícil, peça ajuda. Se lhe negarem ajuda de outro lado, virá socorro para os filhos de Israel. Quando se levantaram o exército inimigo no reinado do rei Dário, enquanto o rei Assuero, o rei Assuero, enquanto estava a governar, não é, no seu império, quando a Esther era rainha, foi escolhida para ser rainha, e Mardoqueu lhe pediu ajuda para Esther, e uma das palavras que eu amei muito que Mardoqueu fala para Esther, ele fala para Esther que se de todas as maneiras te calares, saiba de uma coisa, que de outro lado virá socorro. Deus vai ajudar você a vencer essa batalha. Deus vai ajudar você a ganhar essa luta. Deus vai ajudar você a vencer. Mas você precisa fazer o quê? Continuar. Talvez você seja essa pessoa que caiu no meio do caminho. Talvez essa palavra seja para você que errou no meio do caminho. E você disse, eu não tenho mais solução, eu não tenho mais jeito. Eu quero te dizer como profeta do Senhor, que há sim uma solução para a tua vida. Pois aonde os teus pensamentos terminam, aí começam os pensamentos de Deus. E os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Sim, Deus vai sim ajudar você a vencer essa batalha. Vai. Ele vai ajudar você a vencer isso. Aleluia. E Jesus, ele se angustiou naquele jardim. Jesus está no monte angustiado. Jesus está batalhando para selar a nossa salvação. E Jesus, ele está em lágrimas, está pedindo aos seus amigos, orem comigo, por favor. Olha a simplicidade de Jesus. Se Jesus, o Filho de Deus, se Jesus sendo Deus, ele pediu ajuda como homem, ele se desfez da glória dele e naquele jardim está como homem simples. Ele disse, a Bíblia diz que ele não se usurpou ser igual a Deus. Ele não usou as virtudes. Ele disse que eu tinha poder para invocar, para vir uma legião de anjos, para me socorrer, mas cabe que isso se cumpra. Ele não se usurpou ser igual a Deus. Aleluia. Jesus, ele diz aos seus amigos, seus discípulos, estou angustiado, a minha alma está profundamente triste até a morte. Mas fiquem aqui comigo, por favor, e vigiem ao meu redor, vigiem comigo. Porque naquele jardim, Jesus Cristo estava para selar a nossa salvação. Jesus não selou a nossa salvação quando subiu na cruz, no Calvário. Não que isso não tenha se cumprido já, né? Mas eu acredito que Jesus sela a nossa salvação naquele Calvário.
no Getsemane, quando ele está no Getsemane, e ele diz: Pai, passe de mim este cálice se for possível. E Jesus, ele, em lágrimas, o seu suor se transforma em sangue. O mundo das trevas agora está a festejar, ele vai desistir. E quando Jesus se levanta no Getsemane, ele disse: Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. A vontade de Jesus não permaneceu como homem, mas a vontade de Deus permaneceu. E ele diz, e ele se levanta daí disposto para caminhar ao Gólgota. Sim, e Jesus Cristo, ele foi traído, ele foi magoado, cuspiram nele, bateram nele, zombaram ele, colocaram uma coroa de espinho. Disseram: então você não é o rei, livrou os outros, não pode livrar. Jesus levou a cruz muito, muito pesada. O diabo se levantou para ferir o calcanhar de Jesus. Ele com aquele flagelo, com aquela tormenta, as costas de Jesus rasgadas, pontas de ossos das suas costas, das suas costelas estavam expostas. Havia muito sangue correndo. Jesus estava banhado em um mar de sangue. Ainda pegaram uma cruz que pesava 50, 60 quilogramas. Colocaram sobre ele, fragilizado, desidratado. Ele estava quase um dia inteiro sem comer, sem beber água, estava desidratado. Zombaram ele, cuspiram ele. E aquela cruz que pesava a 50, a 60 quilogramas, para ele poder levar aquela cruz num percurso de 700 a 600 metros até o Calvário, até o Monte Gólgota, onde ele poderia ser crucificado. E Jesus continua a caminhar. Como ovelha muda permanecia. E não abriu a boca, não falou nada. Chora, sequelei. Não desista, continua. Não desista, permaneça firme. Deus vai mandar ajuda para você. Certamente Ele tem contemplado que a batalha se intensificou para você. Há muita pressão, a força das trevas, o inferno se levantou contra você. E você diz: vou desistir. Imite a Jesus. Não murmure. Não desconstrua aquilo que Deus quer construir em ti. Não murmure. Passe essa batalha com fé no teu coração, com confiança em Deus, de que eu vou vencer. E você vai vencer porque Deus vai lhe ajudar. Deus vai mandar socorro. E quando a cruz estava muito pesada, aparece o Simão Cireneu. E o Simão Cireneu, ele ajuda Jesus a carregar aquela cruz. E Jesus, ele chega ao Gólgota. Ele se rende em favor de muitos. Quando ele diz: Pai, está consumado. Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aí a cabeça do diabo foi esmagada. Porque Jesus poderia reconsiderar tudo o que lhe fizeram. E ele poderia optar por vingança, por justiça. Mas ele optou em amor, em amar. E quando ele disse: Pai, eu os amo, perdoa-lhes, a cabeça do diabo foi esmagada. E o diabo ficou perplexo, disse: agora estreitou para mim. O diabo disse: agora o negócio estreitou para mim, agora não tenho como fugir. Porque Jesus estava mais que determinado em acabar aquele negócio. Ele disse: está consumado. Aleluia. Não desista. Ele nos amou, ele não desistiu, ele venceu. Eu quero dizer que você também vai vencer. Sim, essa palavra vem do coração de Deus para o teu coração. Você vai vencer. Filho, filha, eu vi as tuas lutas, eu vi as tuas crises, eu vi que você viveu, mas o teu coração está inclinado em mim. E eu quero te dizer que você vai vencer, vai vencer essa batalha. Pois eu te ajudo com a destra da minha justiça, e a minha mão te sustentará. O favor de Deus estará sobre você. Deus vai lhe ajudar. Ser fiel até o fim. Sim, permaneça firme na cruz. Leve a cruz. Se a cruz estiver pesada, peça ajuda. Mas Deus não vai desistir de ti.
Deus vai lhe ajudar. Ele diz que aquele que começou em vós a boa obra, Ele aperfeiçoará até aquele dia. Então, que você possa permanecer e refletir nessa palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.